Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Começando mais um Guarulhos SA. Estou gravando hoje é quarta-feira, né, dia 23 de abril de 2025. Estou gravando agora às 18 horas e 54 minutos. Bom, vamos começar o programa hoje. Eu tenho várias coisas para falar. Do IPTU, que eu fiquei devendo a resposta, tanto para o Djalma quanto para o Esquina, como para a família do Cássio. Então vamos lá, eu vou falar já disso daí. Mas tem um vídeo que eu quero que você veja do que aconteceu com uma tampa de lobo que explodiu debaixo de um carro aqui em Guarulhos, na rua São Bernardo, ali na região de Bela Vista, né? Vou falar também a respeito de dois pronunciamentos extremamente importantes que aconteceram na Câmara hoje. Um do vereador Guto Tavares, a respeito do Free Flow da Dutra, e outro do vereador Gustavo Mesquita, na verdade o Mesquita 2, né? Ele falou a respeito da legislação, do sossego e da paz do guarulhense, que ele conta com a colaboração dos vereadores. Eu acho que todo mundo conta, né? Ninguém mais suporta pancadão, essas adegas que o cara encosta o carro e põe o som no último volume, e o cara da adega faz de conta que não é com ele, está na rua, enfim. Mas ele falou de uma coisa muito importante, que são as blitz, que estão acontecendo em Guarulhos já há muito tempo, e esses pátios, né, os pátios de Guarulhos, sempre lotados, sempre cheios, com uma blitz eficiente, que bate, o pneuzinho está careca, tal, já tem o guincho do lado. Vou mostrar para vocês isso daí já, tá? Muito importante isso. O que mais que eu tenho para falar aqui também? Sim, também tem que falar da SEI do Baquirivu, onde o ex-secretário, presidente da ProGuaru, do SAAI, enfim, o Carone foi chamado, né, na SEI, ele simplesmente não compareceu, né? Falar disso também. Mas vamos lá. Eu vou começar com o IPTU. No programa passado, a gente tinha falado a respeito dos carnês do IPTU que estão chegando. Deixa eu falar da camiseta, né? Viu que bonitinha a camiseta? Bacana, né? Polo, obrigado, hein? José Carlos Francisco Patrão mandou para mim aqui e falou: você põe essas camisetas. Eu sempre erro aqui, essa mão é aqui, ó. Ele fala: você está sempre de camiseta preta e tal. Vou mandar uma camiseta para você. Mandou umas camisetas para mim, bem bacanas, Guarulhos SA. Estamos caminhando. Já o estúdio vai estar pronto novo. Estou montando um negócio bem legal, um programa novo de edição, a gente vai poder falar com as pessoas, tipo o Pingo nos Is, que a gente vai estar eu falando com mais gente do lado. Vai ficar legal. E vou estar na rua. Já estou na rua. Me aguardem. Que o que falta para Guarulhos é matéria de rua, né? É caro fazer isso. Mas eu bolei um sistema aí que eu tenho certeza que muita gente está gostando, está comprando a ideia, e a gente vai conseguir mostrar o dia a dia, a realidade do povo de Guarulhos, né? Como é que é a vida do povo de Guarulhos, que é isso que interessa. Falar para Guarulhos, para a nossa Guarulhos SA. Se somos uma sociedade, somos sócios dessa empresa chamada Guarulhos. Por que não cuidar dela? Não é isso? Mas eu gostei da camiseta, ficou legal, ficou bacaninha. Bom, vamos lá. Acompanhe. O IPTU. Gente, acontece o seguinte: a matéria que eu fiz do carnê do IPTU é que idosos têm isenção do carnê do IPTU, não pagam, não recebem o carnê do IPTU, mas todo ano eles têm que ir lá fazer prova de vida. Estou aqui, tal, faz o pedido de isenção, é concedido e ele não recebe no ano seguinte o carnê do IPTU. Em 2023, que é o caso que a gente mostrou do Djalma, ele foi até a prefeitura, até o Fácil, e disseram para ele o seguinte: olha, por conta da pandemia, tal, não sei o quê, papapá, o senhor volta para casa que o senhor vai receber uma correspondência para o senhor vir aqui para fazer a isenção. E ele ficou esperando. E o que ele recebeu? Recebeu, logo no início de 24, recebeu o carnê do IPTU. Voltou lá, obviamente, bravo, né? E aí disseram para ele: não, peraí, faz outro papel aqui. Fez um outro papel, aguarda a resposta. E a resposta que veio para ele foi um protesto pelo fato de ele não ter pago o carnê do IPTU. Isso em 2024. Em 2023 ele tentou a isenção, não conseguiu. 2024 veio o carnê e agora em 2025 veio o protesto, né? Que era a resposta do documento que fizeram para ele. Os outros dois casos, que eu mostrei, um deles do Esquina,
dizia o quê? Eles foram lá em 2024, o governo Guti, foram lá e ouviram a mesma conversa que o Djalma tinha ouvido o ano anterior. Não, por causa da pandemia, tal, não sei o quê, papá. Bom, resultado. A conversa é que eles perderam o prazo e não estiveram lá no prazo correto para fazer o pedido de isenção e receberam o carnê agora em 2025 para poder pagar. E não foi isso que combinaram, cara pálida. Por quê? Porque a informação do Fácil foi de boca. E sendo de boca, você não tem como comprovar que você esteve lá dentro do prazo hábil, né? Do prazo que estaria valendo. E aí o prefeito, fiz essa colocação ao prefeito, ele deu a resposta do que ele sabia, que era da perda de prazo. Então, com relação a isso, ele vai falando com o secretário de governo, depois dessa conversa com... Foi uma entrevista coletiva, não deu para explanar melhor o assunto com o prefeito Lucas, mas eu conversei em seguida, né, essa semana, conversei com o secretário de governo, o vereador Santiago, que é vereador e secretário de governo, e ele me disse o seguinte, que o prefeito está providenciando um decreto para poder deixar um prazo mais amplo para poder fazer esse pedido de isenção, né, tentar normalizar o atendimento. E tem um grande problema. Olha, o Guti foi muito sacana mesmo. Tem um problema, porque quem recebeu o IPTU, tanto o caso, viu, Djalma? Pode ficar bravo aí, Djalma. Vai ficar. Sapateia na chinela, porque eu vou te falar. Bicho feio. Não dá para não receber depois que você emitiu a cobrança. Está dizendo lá que você não foi e que, portanto, você recebeu o carnê e tem que pagar. O Lucas não pode, numa canetada, dizer que não está isento, não vai pagar porque foi errado, não dá para fazer isso, por quê? Ele está falando em renúncia de receita. Olha a bomba que deixou o Guti. Na verdade, o Guti fez de 23 para 24 e ele segurou a bronca. E agora ele repetiu em 2024 para quem viesse na frente, no caso o Lucas, ficasse com essa bomba, porque aí vai ficar mal o quê? Com os idosos. Mas o prefeito não pode, a menos que ele faça um projeto de lei, mande para a Câmara, os vereadores aprovem. Para quê? Para essas pessoas que eram isentas do IPTU em 2025 possam não pagar. É complicado, é bem complicado. Não é tão fácil numa canetada de resolver. Eu acho que vai dar ruim e que vai todo mundo ter que pagar, porque isso daí vai só conseguir o Lucas resolver para 2026. Para 2026. Eu acho bem provável isso. Eles estão tentando, de alguma forma, encontrar alguma solução para isso. Mas é difícil. Não dá para fazer uma canetada, num decreto, não, porque é renúncia de receita. Já emitiram um carnê, né? A dica que eu dou é que o secretário do Guti é o mesmo secretário da Fazenda do prefeito. Ele que converse lá, veja o que aconteceu, quais as ordens que esse secretário recebeu do Guti, né? Que sempre se fez de bonzinho. Tá? Aliás, tem vídeo dele dizendo que o prefeito está falando isso, é mentira. Não, a mentira é do Guti. Foi muito sacana, muito sacana. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui para o IPTU. TDAH é bicho feio. Vamos lá. Vai ter um tempo para ver se consegue achar uma solução para isso. Mas eu acho que vai ser difícil e que só vai conseguir normalizar em 2026. A esperança ainda não morreu, né? A esperança é a última que morre, mas às vezes morre, por último. Tá certo? Então, essa é a resposta que eu tenho do IPTU, infelizmente. No caso da Sabesp, que a gente mostrou esquina, que veio a conta de 800 pau, não vai ter jeito. Ele vai ter que pagar, porque a Sabesp deita e rola em Guarulhos. Deita e rola. Eles simplesmente mandam uma conta de 800 pau para um cara que sempre pagou 600. Aí na sequência vem uma de 500 e uma de 400. Vai um cara da Sabesp, diz, olha, o relógio, né, o hidrômetro está funcionando normalmente. Ele faz um laudo, gasta R$250 uma empresa, por orientação da própria Sabesp, dizendo que não tem vazamento, e a Sabesp conclui que é o seguinte, bom, se não tem vazamento, o relógio está bom, você gastou essa água. Mas é mentira, é ar. E agora não está faltando ar, então a conta vai vir normal, só que ele ficou com um pau e trelelé, quase R$1.900 de conta para pagar. E a orientação que ele teve, olha, você vai ter que pagar, né? Senão vai cortar sua água. É isso, simples assim.
ninguém faz nada. Eu vou conversar com alguns vereadores, inclusive vou falar também com o secretário de governo, até com o prefeito também, se eu conseguir falar com ele a respeito disso, para que dê uma enquadrada na Sabesp. Aliás, essa Sabesp que engoliu aí o SAI, recebeu o SAI no Vasco, todo mundo pensando que foi por conta da dívida, mas não, a dívida continua, ela está só parada lá. Esse contrato a gente está analisando ainda com alguns parceiros aí para saber exatamente o que foi feito. Ei, Carone! Ei, Guti! Grande sacanagem, grande sacanagem. O Guti deixou dívidas, sim, fez caixa em cima dos idosos, sim, e isso não é nenhuma mentira. Tá certo? Vamos lá, então a gente vai ter que viver com isso. Agora, eu dou um conselho, se você tem esse problema de ar no seu hidrômetro, né, que parece que o cano que vai para a caixa d'água parece que vai voar às vezes, tem os aparelhos, vai lá os aparelhos que você pode colocar depois do hidrômetro, depois do marcador. E aí não tem problema. A Sabesp diz que não pode. Eu não tive resposta até agora da Sabesp. Eles não estão nem aí com nada. Eles mandam e desmandam. Né? A Sabesp, ainda mais que eles vão deitar e rolar privatizados, né? Vão fazer o que a gente quer e ninguém fala nada. Né? Infelizmente, a gente está assim ao Deus dará. Infelizmente. Tivemos a sacanagem do Guto IPTU e no caso da Sabesp, a mesma coisa. Alguém tem que pôr uma coleira nesses caras. Né? Estão investindo, tal, sempre elogiei o trabalho que estão fazendo, mas tem que consertar o que está errado. E o que está errado é, onde chega a área eu não posso pagar a área, eu tenho que pagar a água. E se está chegando ar, eu tenho que pôr algum aparelho que não entre esse ar na minha conta. Né? Que paga 800 paus numa conta, numa família de 3 pessoas, é bicho feio. Mais uma da Sabesp. Olha o que aconteceu, preste atenção nesse vídeo, preste atenção comigo nesse vídeo, que aconteceu ali na região de Bela Vista, na rua São Bernardo, com um rapaz de nome Gregory, não vou conhecê-lo pessoalmente, falei com ele, falei com o Gustavo, amigo dele, que trabalha com aplicativo, né, com carro de aplicativo, mandou o vídeo, eu estou me inteirando do caso, preste atenção no que aconteceu. Vamos lá. Quer ver? Vamos lá, vou pôr aqui, cortar, olha lá. Acompanha comigo, tá vendo? Esse aqui é uma câmera de segurança, passou um carro, tá tranquilo. O vídeo tem perto de 2 minutos, mas vale a pena a gente ver por quê? Porque passam alguns carros pelo mesmo local, tá vendo? Passou outro carro, nada aconteceu. Agora aqui embaixo, aqui no canto, vai abrir o portão, né? Provavelmente da casa onde tem a câmera de segurança, se não for do vizinho. Quer ver? Já veio o Gregory com o seu carro. Presta atenção no que vai acontecer. Aqui em cima, no canto superior esquerdo. Lá. Abre a porta, bem aí, ó, entre a porta e a ponta da tela aí, ó. Tá vindo o carro lá. Presta atenção agora. Atenção, vem vindo. Dá uma olhada. Viu? O carro simplesmente levantou o voo porque explodiu a tampa de bueiro debaixo do carro. A tampa explodiu debaixo do carro. Ele estava passando onde passaram os outros, ali na rua São Bernardo, e do nada a tampa explodiu. Tá vendo? Passou outro carro agora, lógico, que já está lá o buraco aberto, né? Porque a tampa não está mais no local. Ó. Os carros passando normalmente. Deixa eu ver se eu consigo voltar o vídeo. Ah lá, vamos lá, voltou. Mais uma vez, acompanhe comigo. Ó. Passou um carro, tá vendo? Esse deu uma desviadinha da boca de lobo. Quer ver? Vai passar outro, tá vendo? É ali perto do João do Pulo, naquela região ali da Vila Barros. Esse carro passou exatamente no mesmo local que esse rapaz, o Gregory, passou com o carro dele. Quer ver? É bom a gente registrar isso, porque isso aí, ó, é a tampa da Sabesp. E só vai conseguir alguma coisa da Sabesp se gastar dinheiro com advogado, investir e vamos ver o que acontece. Advogado, eu já falei com ele, já arrumei advogado bom para ele. Vamos lá. Quer ver? Agora, presta atenção, lá no canto superior, esquerdo ou direito, eu não sei, eu sempre me atrapalho, porque quando eu ponho a mão aqui é do outro lado. Lá. Pum! Explodiu. Tá vendo? Aquilo que voou lá foi parte
do para-choque e a tampa da boca de lobo que explodiu debaixo do carro. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Vou cortar aqui. Dá uma olhada na tampa de bueiro, né? Que explodiu. Explodiu a tampa ali atrás, ó. O cara não se conformou. Quer ver? Ó? Vamos lá. Aqui. Olha o estrago do carro. Isso aqui foi onde ela explodiu, ó. Debaixo do carro. E o carro acabou, bateu PT. Acionou a airbag, porque o carro... Ele não perdeu totalmente o controle do carro. Quer ver? Ó? Vamos mostrar uma outra imagem, que é debaixo do carro. Olha aqui, ó, quebrou a peça. Isso aí eu não sei se é... É que liga a roda, não sei se é bandeja, alguma coisa, enfim. Mas explodiu debaixo do carro. Vamos voltar aqui nessa outra imagem. Olha só, não, essa... Aqui, ó. Dá uma olhada. Acabou com o carro do cara. Acabou com o carro do cara. E agora a orientação que a gente tem para dar para ele, na verdade, é que só tem um jeito de conseguir ser ressarcido, que é o quê? Entrar com uma ação. Vai ter que entrar com uma ação. Agora, por que essa tampa explodiu? Não se sabe. Não se sabe até agora. Aliás, no Rio de Janeiro aconteceu isso com algumas tampas. Complicado, não lembro o que deu, mas enfim. Aconteceu ali na rua São Bernardo. Bem difícil, né, de se dizer o que é. Gregory pode contar com a gente, o Guarulhos S.A. já conversou com o Dr. José Carlos Francisco Patrão, vai recebê-lo lá na segunda-feira, espero que dê tudo certo, porque aí você vai ter um bom apoio jurídico para poder ser ressarcido do prejuízo que você levou, né? Prejuizão, hein? Prejuizão. Eu vou agora mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui, eu vou até ficar na cena, mudou de assunto, né? É um vídeo que eu fiz em janeiro a respeito do Lago dos Patos. Como eu comecei falando lá do Carone, né? Dele de novo que eu vou falar, porque ele que é o responsável pelo projeto do Lago dos Patos, que fez aquela reforma maravilhosa, linda, maravilhosa, uma perfeição, né? Ficou muito bonito, dá até vontade de... Não vou nem falar, deixa quieto, vamos lá. Eu vou pôr o vídeo que eu fiz em janeiro, acompanhe comigo. Fazer o meia-culpa, eu tô no Lago dos Patos, né? Porque eu critiquei tanta obra aqui do Lago dos Patos antes do Natal e Ano Novo, mas olha só, vou mostrar pra vocês, olha que bacana que tá ficando aqui, ó. Fizeram uma pintura agora no piso novo, não tá nem rachando ainda, ó. Tá tudo bem bonitinho, acabamento perfeito, olha aí, pinturinha bem legal. Já puseram ali, ó, um parquinho, né? Bem bacana também, parquinho novo, né? O parquinho não, lugar de exercício novo, a placa até já caiu pro vento, bem bacana, bem resistente, já tá no chão, enfim. É isso aqui, que torraram 5 milhões no tal do complexo do Lago dos Patos. Que complexo é esse, hein? Será que é a extensão da arquibancada do estádio? Não sei. Mas olha só que serviço bonito que ficou aqui, hein? Tiraram as pedras, coisa de 150, 200 reais o metro, jogaram tudo no aterro sanitário e fizeram esse piso bem bacana. Como eu falei, ó, bem feitinho, ó, não tá nem rachando, tá tudo certo. Poucos dias. Já não pintaram tudo, né? Mas vão pintar, vai ficar bem legal. E estão pintando de vermelho, que é a cor da ciclovia. Vamos ver quanto tempo vai levar para vereador ter que fazer lei que não pode andar de bicicleta no Lago dos Patos. É isso aí. Feliz 2025. 5 milhões custou isso aqui. Você viu, né? Esse é o lago em janeiro. Você viu que eu falei da pintura. Lógico que não está desse jeito, você vai ver como é que está agora. Mas eu falei da pintura. Fizeram, né? Nos joelhos, né? Fizeram isso aí nos joelhos. Fizeram para tomar a grana. Isso aí não tinha necessidade de fazer essa obra. Ou se tivesse, teria que ter resgatado aquelas pedras portuguesas, tirava as pedras e as recolocava, resolvendo as imperfeições. Porque ali só andam duas pessoas. É duas pessoas indo, duas pessoas vindo. O que vai acontecer? Elas vão para... tem que fazer isso aí, porque a desculpa que eles deram que tem gente caindo. Mas e as pedras que estão lá? A pista não pegou em sua totalidade. Então, duas pessoas andam nessa faixa e o resto anda lá de fora com as imperfeições que continuam igual. Não mudou absolutamente nada. Absolutamente nada. Só jogaram pedras portuguesas caras, tradicionais. Infelizmente não tombaram o lago ainda.
Mas se tivesse tombado não poderia mexer. Mas fizeram isso e ainda não terminaram. Isso aí começou final de outubro, começo de novembro, por aí, né? Meio de novembro, essa obra maravilhosa de 5 milhões e trelelé. Mas eu vou te mostrar, eu falei, pintaram de vermelho, estava começando a andar gente de bicicleta lá, porque aí como é que faz? Mas tem a GCM, tá? E aí a GCM vai ter que ficar orientando, olha, essa pista é vermelha, mas não é ciclovia. Ciclovia não é, mas tá vermelha, é ciclovia. Dá trabalho para os outros. Eu vou mostrar para vocês como é que está lá hoje. Dá uma olhada. Tá vendo aí que na ponta eles acertaram aquelas imperfeições com Miracema, né? Isso daí toda hora eles estão lá, toda hora tem um pedreiro, coisa caseira mesmo. Mas olha as imperfeições. Ó. Eles arrumaram aí um espaço para quê? 2 pessoas passarem. O resto vai continuar a gente caindo e pintaram de azul. Eu falei que estava errada a cor. Agora pintaram de azul. Não é isso? Para quê? Para evitar que as pessoas andem de bicicleta. Eu cantei a bola. Aí, por que não fizeram isso antes? Aquelas rachaduras, eles estavam toda hora passando uma massinha em cima. Agora, a tinta azul cobriu a massinha, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar para rachar de novo essa obra maravilhosa, desse projeto sensacional, esplêndido, desse cara que é o Carone, que é esse cara aqui. Tá aí uma foto e uma matéria do G7 News. Abraço, Décio Pompeu. Está fazendo um trabalho sensacional de investigação e de mostrar realmente muita coisa que às vezes a gente só fica sabendo com informação de dentro. Você está bem na foto, Montou uma equipe muito boa para fazer essas investigações e a gente vai repercutindo tudo isso aí. Cada um numa praia, e o Décio agora está numa praia muito bacana. E ele está dizendo aqui nessa matéria no G7 News que o Carone ele foi convocado para ir e dar explicações na Comissão Especial de Investigação, de Inquérito, né? Que é presidida pelo vereador Edmilson, para falar a respeito de por que até agora não acabou a obra do Baquirivu, a grana que levantou, grana que saiu, que não pagou, enfim, não concluiu obra, se tem um monte de dinheiro, 500 milhões que levantou de empréstimo, como é que tem gente que não recebeu? Enfim, ele foi lá? Não foi. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com o Carone, né? O parceirinho aqui do menino Gucci, né? Que deve estar feliz da vida, que ele acha que ele sacaneou o que veio na frente, ele não sabia se seria o xerife ou o Lucas, e aliás, a bomba ele começou a armar 3, 4 meses antes, né? As praças ele deixou de limpar, a gente deixou de pagar, cancelou um monte de empenho em dezembro. Aliás, o Lucas tinha que investigar isso daí, hein, Lucas? Cancelar empenho chama pedalada fiscal. Os vereadores também poderiam investigar isso. Isso dá uma improbidade e já tira esse cara da vida pública o quanto antes, que é prejudicial à saúde de Guarulhos, o Gucci. Ele conseguiu fazer um governo pior do que o do Almeida. Pior do que o do Almeida. Ah, Maurício, eu pedi a cassação do Almeida, hein? Mas ele conseguiu se cercar de gente, tudo quanto é canto, né? Tudo quanto é canto, politicamente. Deve isso a algumas pessoas, não vou ficar nominando aqui para não dar chabu, senão não estou com disposição de ficar pagando advogado ainda. Mas tem que investigar. Tem que investigar porque, de fato, foi muita sacanagem. Tá certo? Antes de falar dos vereadores, deixa eu fazer aqui um testemunhal. Gente, tá vendo aqui, ó? Tá aqui o site guarulhos.sp.leg.br. Quando eu falo para vocês... Ah, não cortei ainda. Tô aqui, ó. Quando eu falo para vocês que Guarulhos é uma sociedade, se somos uma sociedade, somos sócios dessa empresa chamada Guarulhos, a Guarulhos S.A., essa ideia é a mesma dessa campanha que a Câmara de Guarulhos está fazendo. Está chamando, eu vou lá, eu fui lá na sessão hoje, sabe, eu vejo a galeria, eu já vi em outras épocas mais cheia, sabe, com mais pessoas participando, hoje tem a facilidade do site, eu estou vendo o número
parece que está melhorando o número de pessoas visualizando as sessões, vale muito a pena. Você vai ver esses dois pronunciamentos que eu falei, do Guto Tavares com respeito ao Free Flow e também do delegado Mesquita, mas, aliás, delegado Mesquita, depois eu falo. Enfim, vale muito a pena você acompanhar o que está acontecendo na Câmara. Nós pagamos essa conta. E eu percebo que essa presidência está tendo nessa campanha a mesma visão. Vocês pagam a conta, tem que vir aqui, tem que acompanhar, tem que dizer o que a gente tem que fazer, tem que orientar. E a campanha diz o seguinte: pessoal, como a gente faz para ajudar Guarulhos a evoluir cada vez mais? É isso que está em discussão na Câmara Municipal. E esse diálogo envolve você, porque os vereadores são os representantes dos nossos interesses e das nossas opiniões. O importante é que a Câmara está determinada a evoluir junto com a cidade. E sabe como ela está fazendo isso? Com mais trabalho, mais inovação, mais diálogo. E o que é essencial, estando cada vez mais próxima da população. Porque é assim, ouvindo você, que os vereadores podem propor e aprovar as transformações que melhoram a vida de todos. Vamos preparar nossa cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos está trabalhando para isso e conta com a sua participação para fazer isso acontecer. Vamos evoluir juntos? Para saber como participar, acesse o portal, está aqui, guarulhos.sp.leg.br. Vale muito a pena, vale muito a pena, você vai ver agora, na sequência, porque eu vou colocar aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu na Câmara, na fala do vereador Guto Tavares. Deixa eu só diminuir aqui, é o Guto que está aqui? Vamos lá, acompanhe comigo a fala do Guto Tavares. Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aos servidores públicos que estão aqui acompanhando. Hoje tem uma matéria importante de seu interesse. Muito boa tarde à imprensa e à população que nos acompanha pela TV Câmara e pelos canais de comunicação. Presidente, como já foi falado aqui brevemente pelo vereador Alemão do Transportes, eu peço atenção a toda essa casa, porque não se trata de uma causa exclusiva desse mandato ou do mandato do vereador Alemão do Transporte. No dia 14 de abril, nós estivemos lá na Procuradoria do Ministério Público, participando de uma audiência pública convocada pelo procurador Guilherme Rocha Gopferd, tratando sobre o Free Flow. E o que é o Free Flow? Para quem não sabe ainda. Free Flow é um jeito moderno de meter a mão no bolso do povo e passar a ter uma cobrança que ela é injusta e que não deveria acontecer. Já estão sendo instaladas na rodovia Presidente Dutra 21 pórticos para iniciar essa cobrança. Uma cobrança absurda, uma cobrança indevida. Enquanto isso, o trevo de Bom Sucesso está aquela treva prejudicando e fazendo mal à população de Guarulhos. Imagina você ter que pagar para entrar e sair de Guarulhos todas as vezes que você for fazer esse trajeto. Aliás, aí vem alegar, não, mas a cobrança é só pela via expressa. Então vai ter dois tipos de via. É uma via premium para quem pode pagar e uma via congestionada para quem não pode pagar. Isso é um absurdo, a gente não pode permitir que isso aconteça aqui na cidade de Guarulhos. E o pior, aquele que passar pelo Free Flow e não fizer o pagamento, vai ser multado em R$ 195,23 e levar 5 pontos na sua carteira de habilitação. É uma indústria da multa moderna. Porque vão alegar que você fugiu do pedágio. Mas fugiu como? Se não tem nenhuma cancela ali para cobrar da população. Um outro absurdo, qual que é o modelo de cobrança? O próprio munícipe que passar ali naquele Free Flow vai ter que entrar no site da concessionária CCR, emitir o boleto e pagar. Isso é contra o direito do consumidor. Como é que você vai pagar o que você não foi nem cobrado? Ou então você é obrigado a ter uma tag e pagar por essa tag? São diversas contradições que existem nesse projeto, inclusive a Procuradoria do Ministério Público. Quero mais uma vez aqui parabenizar e cumprimentar o promotor, o procurador Guilherme, por ter tido essa iniciativa e convidar os demais vereadores a se engajarem, assim como o Alemão do Transportes, da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, para a gente fazer uma audiência pública aqui nessa casa, trazer os interessados, aliás, cumprimentar, Alemão, porque lá na audiência pública, na Procuradoria, nós estivemos lá representando, enquanto outras esferas políticas não estiveram.
Então, o que nós vamos propor? Minimamente, a isenção para os motoristas, para os munícipes que tiverem veículos emplacados aqui nessa cidade. Vocês já pensaram a condição dos empresários industriais dessa cidade? Que estão ali pro lado do Pimentas, lado do Cumbica, Cidade Satélite, se toda vez que um caminhão, que uma carreta que transporta os seus produtos tiver que pagar pedágio para circular pela rodovia expressa da Presidente Dutra, da rodovia, é inaceitável, nós não vamos aceitar isso. Ou então, os motoristas por aplicativo, os veículos, as vans que trabalham e circulam nesse município, os empresários da cidade também serão prejudicados. E mais, os motoristas que vêm de outros trajetos, de outra cidade, Arujá e outros trechos, Itaquá, quando chegar na rodovia expressa, vão cair para local. O trânsito na rodovia Presidente Dutra, que já é um caos, é uma vergonha, tende a ficar pior ainda, prejudicando a população. E o que será, por exemplo, dos idosos que não utilizam essa tecnologia de aplicativo, não vão ter o trabalho de chegar em casa, tem que entrar no site e emitir um boleto para pagar. Verdadeira indústria da multa, cobra 2 vezes do cidadão. A impressão que dá, presidente Martelo, é que enquanto o povo está trabalhando, tem alguns crânios sentados pensando como é que eu vou dar um jeito de meter a mão no bolso do povo. Como é que eu vou dar um jeito de arrancar dinheiro do bolso da população? E aí da população em geral, dos empresários, dos trabalhadores e das trabalhadoras também. Porque imagina se o senhor tem uma indústria, ou uma grande empresa na cidade, toda vez que um caminhão ou um carro circular pela rodovia Presidente Dutra, na via expressa, tem que pagar para andar dentro do próprio município, tem que pagar para entrar e sair de Guarulhos todo dia. Aonde esse povo está com a cabeça? Se lá em 2022, quando assinou o contrato, o próprio ex-presidente Bolsonaro, o próprio governador Tarcísio deram entrevista, está gravado nas redes sociais, dizendo que não haveria cobrança em Guarulhos. E agora vem com essa desculpinha dizendo que vai ter cobrança. Nós não podemos aceitar calado. Guarulhos é grande e gigante. Nós temos uma Câmara Municipal com 34 vereadores. Teremos uma audiência pública aqui. Essa não é uma luta minha, é a luta de toda essa casa. Nem que seja judicialmente, Alemão. Peça ajuda ao presidente Martelo, para que seu corpo jurídico também ajude a gente a entrar com ação e impedir a cobrança do pedágio da população de Guarulhos, que não aceita mais essa taxa a ser cobrada aqui da população. Senhor presidente, o que tinha para o momento é isso. Quero aqui agradecer mais uma vez ao Ministério Público e informar os vereadores que no dia 3 de junho teremos uma audiência aqui com a presença da CCR e demais autoridades, inclusive o Ministério Público. Obrigado, presidente. Bem, eu quero informar a Vossa Excelência, Guto Tavares, Alemão, que nós estamos enfrentando aqui, todo mundo aqui está a favor que não se cobre pedágio. Não tem um vereador aqui que fala que é a favor do pedágio. Só que, primeiro, nós temos uma CCR fortíssima, que está aí há anos, e ganhou novamente, acho que por mais 30 anos. A última vez que eu falei com a presidente da CCR, ela saiu da audiência que estava na época da pandemia, ela saiu da entrevista e não consegui mais, não falamos mais com ela. E o que foi acertado, a época do Bolsonaro e do Guti, queria cobrar pedágio sim. Iria cobrar, mas falava que não iria. A verdade é essa. Iriam cobrar, mas fingiam que não ia. Então ficou pro Lucas. O Lucas, que vai ter que entrar nessa briga para que realmente tenha alguma chance a Câmara e mais o prefeito, que eu acho que o prefeito é a favor da cidade, a favor dos munícipes, que quem tiver placa emplacada aqui na cidade, que não se cobre o pedágio. Vou falar mais uma. De Caraguatatuba a Ubatuba. Você entrou em Ubatuba, com placa que não seja de Ubatuba, você paga R$19,90 para entrar e R$20,10 para sair, R$40. Aí você tem que entrar no site, emitir o boleto e pagar. Porque eu tenho casa na praia, em Caraguatatuba, e vou a Ubatuba de vez em quando. Aí me chegou a cobrança. Entendeu? Então, os prefeitos estão usando a moda e a moda pega. Quem passar pelo município, dentro do município, pode pagar uma taxa para o município. É real. São Sebastião, que eu me saiba, Ubatuba. Se o prefeito Lucas exigir que tenha um pedágio aqui, imagina a arrecadação que pode dar. Não cobra da cidade, quem emplaca os carros na cidade, e cobra das pessoas que não tem placa. Como eu era 4, 5 vezes que fui ao Ubatuba e voltei, eu preferi pagar
emiti o boleto e paguei R$ 40 por cada vez que você passa da divisa. É uma câmara. E tá lá, tem a placa acha quem é o proprietário do carro e manda um e-mail dizendo, ó, você tem uma conta aqui para pagar. Se não pagar, fica complicado, tudo é complicado. Então, eu acho que é uma briga boa, mas nós precisamos do apoio do Lucas, e tenho certeza que o prefeito também vai entrar nessa briga para deixar de comprar para as pessoas que têm emplacamento aqui na cidade, que é o normal, que é o natural. Tá bem? Tá aí. Deixa eu voltar para mim. Tá aí. E aqui, ó, tem uma foto que eu fiz ali dos vereadores. Deixa eu voltar para mim. Aqui na foto dos vereadores. Deixa eu colocar aqui a captura de vídeo que ficou fora, de áudio, senão vai ficar ruim para mim, aqui. Agora vamos cortar de novo. Agora sim, agora estou com áudio. Então vamos lá. Aqui todos os vereadores, lá em cima estava o delegado Mesquita, que também aderiu, enfim. Todos os vereadores a favor dessa não cobrança para quem tem o carro emplacado em Guarulhos. Na verdade, eu vou falar para vocês o seguinte, eu sou do tempo em que nós tínhamos um selinho para colocar quem andava pela Dutra, não importa a pista, se era expresso ou não, tinha que ter um selinho, né? Por quê? Porque aí todo mundo pagava, comprava aquele selo e podia usar durante o mês, cada mês era uma cor, e não tendo selinho, pagava multa. Tendo selinho, podia andar na Dutra. Por quê? Porque aí todos que andavam na Dutra pagavam, todos andavam, todos pagavam. Quem não andava não pagava. Com o pedágio, e com a extensão desse selinho, o que acontece? Cada 5 carros que transitam entre a Marginal e o pedágio de Arujá, cada 5 carros só um paga. Quer dizer, esse paga por 4 que estão transitando nesse trecho da Dutra. Entra ali na Marginal, sai no Pimentas ou no centro de Guarulhos, ou entra na Fernão Dias, enfim, ou entra no Ottawa, ou Bom Sucesso, qualquer carro que faz esse trajeto que não ultrapassa o pedágio não paga. Então, qual é a ideia? A ideia é cobrar de todo mundo. Tal. Mas é exatamente o que o Guto disse. A expressa vai ser viável para quem pode pagar, né? E todo mundo que não quiser pagar vai ficar onde? Exprimido na local, né? Que eles chamam de paralela, eles dão outro nome. Mas, enfim, como é que vai ficar isso? Vamos aguardar. Aliás, esse projeto do Free Flow foi na época do Bolsonaro, como lembrou o Martelo, e mais ainda, o Martelo matou a pau, porque falaram que não iam cobrar, mas era mentira, porque ia cobrar. E o ministro responsável por isso, hoje é governador do estado de São Paulo. Ninguém falou o nome dele, mas eu estou falando. O Martelo falou do Bolsonaro? Falou com razão, porque esse projeto foi no governo do Bolsonaro, que falou, tem gravado, não, de Guarulhos não vai cobrar. Mentira, vai cobrar sim. E o ministro era o Tarcísio, que agora é governador de São Paulo. Vamos ver como é que acaba isso daí. E temos aí pelo menos, vou voltar aqui, ó, tem apoio de todos os vereadores. Espero que o prefeito Lucas também se engaje nessa luta e que o governador também, né? Que era ministro da pasta que foi responsável pelo projeto, que também venha engrossar esse caldo, né? Difícil. Mas é o que falou o Guto, né? Aliás, Guto, obrigado pela deferência que você fez em apartado, quando você elogiou os jornalistas, fez uma menção aos jornalistas de Guarulhos. Em apartado você falou sobre mim e me nominou, como também nominou o Valdir Carleto. Valdir, viramos decanos. Tamo velho, meu amigo. Vamos lá. Onde é que eu estou? Foto do... Ah, sim. Gustavo Mesquita. Presta atenção na fala do vereador Gustavo Mesquita, porque é muito importante. Ele fala primeiro, na primeira parte do discurso dele, ele está falando a respeito da lei da perturbação, né, para acabar com a perturbação das pessoas com esses pancadões, essas adegas que tem aí, que o cara para lá, abre o porta-mala e joga o som alto. Tá aqui no lago mesmo, tem aquele lagum, fui lá já no lagum,
eles simplesmente colocaram, eles não deixaram espaço na reforma que eles fizeram para ter uma lixeira, e tem dois daqueles carrinhos de lixo pretos impedindo a passagem. A calçada, onde passavam 2 pessoas, passa uma apertadinha, por quê? Eles colocaram lá, eles não têm espaço onde colocar o lixo, colocaram lá. Até agora ninguém foi lá, acho que, falar para eles, tira esses carrinhos daí. Né? Então está tudo largado, está tudo largado. Eu prometi, falei com o Djalma, falei com o Major, um abraço, Major, meu querido amigo Major, falei com ele pelo WhatsApp, que ele estava reclamando dessa região toda aqui, Vila Rosália, Vila Galvão, a respeito dos buracos. Eu falei para ele o seguinte, eu não vou falar de 100 dias, porque não resolve 100 dias as bombas que o Guti deixou armadas. Mas depois de junho, né, em julho, aí eu começo a falar a respeito do governo Lucas, ver como é que ele está saindo. Porque até junho, tenho certeza, 6 meses brincando, tem muita coisa, não dá para falar todas aqui, do que o Guti deixou, de dívida, de gente sem pagar, gente que está prestando serviço e não prestou. Você veja aí as praças, como é que estão, cheias de mato. O Santiago falou, Maurício, está tudo na rua, a gente não consegue, porque Guarulhos é grande. Quando você faz um desmonte de 3, 4 meses nas praças, mato, choveu, 15 dias ele está alto. Então, quando você faz um desmonte dessa zeladoria que não foi feita, a cidade fica no mato. Né? E os casos de dengue que vem aí, nesses terrenos baldios que estão com mato, já mostrei várias fotos, parece o pianista de uma tecla só, mas é verdade. Espero que o Lucas comece a colocar o pessoal da fiscalização em cima desses terrenos, para que eles limpem o terreno. Se não limpar, a prefeitura vai lá, limpa e manda a conta. Porque, afinal de contas, é lícito o cara ter o terreno e aguardar uma valorização o dia que ele quer construir. Mas não somos nós que não... Tem terreno que eu já mostrei aqui que você não consegue andar na calçada porque o mato fechou a calçada. Né? Todo dia um morador de rua cortou um tanto de mato, mas não resolveu o problema. Vamos voltar aqui agora ainda para a Câmara na sessão de hoje. A fala do vereador Gustavo Mesquita. Vou cortar aqui e já vou soltar. Vamos lá. E tenho combatido a questão dos pátios, das multas. Estive aqui com o deputado federal, delegado Palumbo, que está me ajudando nessa situação, e a gente vai atuar por todos os meios. Vamos para encerrar, por favor. Para encerrar, presidente, para concluir. Então já notifiquei o Ministério Público, também o Governo do Estado, os órgãos municipais envolvidos, para a gente dar um tratamento adequado e parar com essa sacanagem que é a indústria das multas, dos pátios, dos guinchos na cidade de Guarulhos. Uma verdadeira sacanagem com o povo guarulhense que tem que acabar. Lei e Ordem Guarulhos, muito obrigado, senhor presidente, Deus abençoe a todos. Tá vendo? Vamos lá. Deixa eu voltar para mim, deixa eu tirar o fone. Ele falou, olha, já veio o delegado Palumbo, veio um outro delegado aqui também, agora o delegado Mesquita, que é vereador na cidade. Ele é vereador da cidade. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu fiz ali perto do Chopana, porque essas blitz que estão acontecendo, eu já vou dar o resumo da ópera já para vocês e para o delegado Mesquita. Eu espero que ele tenha sucesso junto com o Palumbo, acredito muito no Palumbo. O Palumbo agora também, além de ser deputado, delegado, também é midiático, também está aí. Então, alguém tem que dar um fim nisso, porque eles estão fazendo essas blitz, para o carro, só olha o pneu, tá careca, já põe no guincho. Eu nunca vi isso. Mas acompanhe comigo aqui esse vídeo que eu fiz ali na frente de Chopana, na Avenida Guarulhos, na subida ali da Avenida Guarulhos. A gente desce ali a Campos Sales, ultrapassa a Praça Quarto Centenário, quando começa ali em frente, conversando ali com os comerciantes, falou, toda tarde, todo final de tarde eles estão aí. Eles estão aí e estão guinchando à vontade. Quer ver, ó? Tá aí, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Tá vendo o guincho? O guincho já vem junto com o pessoal da Blitz. Já vem junto, já anda junto. Isso é um absurdo. Já anda junto. O cara do guincho já está ali esperando, já sabe que vai pegar gente. Aí para, olha o pneu, qualquer coisinha e tal. E pátio. Eu vou dizer uma coisa para o delegado Mesquita. Delegado, para o senhor, para o Palumbo, vocês são policiais. Vocês são policiais.
vocês vão precisar de ajuda de mais do que isso, porque isso envolve muita grana. Muita grana. E vai mais a fundo. Vai em quem é dono desses pátios, desses terrenos, desses pátios. Isso aí é uma máfia. É uma máfia. Não é pouca grana, não é pouca gente envolvida. Vocês vão ter um baita trabalho. Só que vocês são, além de políticos, têm a função, né, de policiais e têm o dever de acabar com isso daí. Porque isso aí que eles estão fazendo é uma sacanagem. O termo que usou o delegado Mesquita, é uma baita sacanagem. Como é uma baita sacanagem cobrar do guarulhense ou espremê-lo numa paralela da Dutra. Nós estamos largados aqui. Como também é sacanagem emitir carnê para quem é isento de IPTU, como também é sacanagem cobrar o ar que entra pelo hidrômetro das pessoas. Olha, gente, está difícil. Está difícil. Eu lamento fazer um programa com tanta coisa assim, difícil, mas é isso que nós precisamos deixar de ficar quietos. Sabe? Falar, reclamar, não. Tem que ir lá, partir para cima, engrossar o caldo, dar força para os vereadores, porque aí começa a ficar ruim. A gente vê, o pessoal saiu na rua por conta lá da lei da anistia, por conta disso, por conta daquilo. Guarulhos tem que ir para a rua também, para ver o lance da dona Sabesp, para ver o lance das empresas de ônibus que deixam o ônibus da garagem enquanto devia estar andando na rua. A gente tem que reforçar esse daí, esse caldo. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque não adianta só o vereador lá falar, nós estamos aqui e tal, tudo bem. E cadê o povo na rua? Movimentem. Espero que os vereadores que também conseguem fazer essa mobilização com os sindicatos, com todas as instituições que representam a sociedade, para que a gente vá realmente de encontro, não mas de encontro a esses caras. Para aí, meu amigo. Chega. A gente já não aguenta mais. A gente já não aguenta mais. Tem a campanha da PAN que não aguenta mais assalto, a violência, o que estão roubando de aliança. Eu conversando com a minha mulher, a minha aliança está aqui, ó. Falei com a minha mulher, a gente tem que começar a ficar esperto demais. Trajeto curto, mas eu só vou ali, volto na padaria. O cara passa de moto, vê você de aliança, volta. Pegaram um camarada do dia que estava com 25 alianças na mochila. Ele e o comparsa, com um revólver na mão para tomar a sua aliança. Estão garimpando. Eles vão andando, pegou o cara, faz a volta, pega uma rua. A gente não pode falar no celular na rua mais. Então é o bandido de um lado e essa gente que também é bandida, mas eles estão cobertos pela legislação, pelos contratos que eles assinam e que a gente fica aí sem ter quem nos defenda. Nós precisamos tomar as rédeas disso. A gente já tem gente aí interessada. Está lá o Martelo, os vereadores, o delegado Mesquita, o Guto, estão falando a respeito disso. Vamos ajudar a resolver esse problema que não é deles, é de todos nós, porque quem paga a conta somos nós. Bom, vou ficando por aqui, mais um Guarulhos SA. Espero que você se inscreva no nosso canal. Amanhã não, mas sexta-feira eu volto. Mas se inscreva no nosso canal, participe, mande comentário, mande sugestão. Já a gente vai estar na rua vendo tudo isso, porque Guarulhos realmente merece todo o nosso carinho, nosso respeito e, mais do que tudo, é dever, não é direito, gente, é dever nosso cuidar da nossa cidade. Não é só porque pagamos a conta, é porque nós moramos aqui e tudo que acontece e reflete no nosso dia a dia, na nossa vida em sociedade. Até a próxima. Tchau.